Olá pessoal, você que acabou de herdar a herança dos seus pais, 2 milhões de apartamento no Paulista, 3 milhões de uma casa no Jardim, quer vender e quer viajar pelo mundo. Segura um pouco, amiga. Ainda não pode, você tem que fazer exercícios primeiro. Eu vou te contar quais são 7 exercícios depois de 60 anos de idade. Se você tiver 50, 40, também pode fazer. Começa para prevenir doenças, né? Para ter disposição. Porque se rico é difícil. Você precisa ter muito exercício, porque o rico faz muitas coisas, né? Muita aventura. Então você precisa se preparar sua física. Você não precisa não precisa gastar um centavo para melhorar a sua saúde. É assim que o mundo melhora. Então, quem está me assistindo a primeira vez, se inscreve, aperta o sino e dá um like, porque Google não recomenda mais meus vídeos para você se você não faz diferença, né? Então, se não gostou ou gostou. Então, demonstra que você gostou. Porque indiferença, o Google não recomenda mais meus vídeos. E também, você inscreve, você pode entrar na lista de inscritos para achar os vídeos novos. E principalmente vídeos velhos também. Tem muitos vídeos bons. Eu não vou gravar mais, dificilmente eu gravo 2 assuntos, né? No mesmo ano. Mas eu gravei um pé quente, pé frio, eu tinha gravado no fevereiro pé frio. Eu não tinha percebido. Bom, então, a maioria dos assuntos eu gravo 1 ou 2 vídeos. Então, você precisa achar como fosse uma biblioteca. Um dia que eu morro, meus vídeos continuam ficando. Então, o mundo melhora desse sentido. Quando você fica mais feliz, você tem saúde, cada um melhora a sua saúde, fica mais feliz, o mundo fica melhor, ok? Bom, quais são exercícios você precisa fazer, né? Se não adianta a gente falar assim, você... ganhou dinheiro, compra um iate. Na primeira viagem, quebrou todas as costelas. O que é isso? O que precisava? Né? Minha amiga precisava o quê? Ela precisava músculo lateral das pernas, o equilíbrio. Né? Se for no Portugal, andou 15 dias e começa a ter dor de joelho, dor de coluna. Precisa fortalecer o quê? Precisa fortalecer coxa. Né? E abdominal, né? Muita gente não sabe. Então não vou fazer lumbar. Piora, né? Quanto mais você fazer, piora. Exercícios são facas de 2 gumes, ok? Então, eu vou, chego no Portugal e tenho que ter um bom gosto, tenho que vou tomar vinho de Porto. Toma uma taça e começa a vomitar. Tá igual o fígado, gente. Então, antes de você sair para o mundo, viajar pelo mundo, aposentou, quer viajar pelo mundo, segura, amiga. Você precisa fazer o exercício por 1 ano inteiro para fortalecer. Faz um check-up, faz 1, 2 anos de exercício, se prepara, né? Porque você tem mais 30, 40 anos de vida. Hoje você chegou a 100 anos, já é fácil. Então, se prepara para viajar pelo mundo. Primeiro exercício, as pernas. A gente começa a envelhecer, começa as pernas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é aquele agachamento. Se você não quer ir na academia, você faz agachamento que eu ensinei, né? Agachar 10 vezes, fica isometria, dobra um pouquinho o joelho, fica 1 minuto. Se você for na academia, você faz a abstenção, extensão das pernas e o músculo laterais. Para proteger o joelho, são 3 músculos, né? Primeiro é reto femoral, né? Aquela a gente fala coxa, no meio, na frente da coxa, interna e externa. Nessas 3 músculos você precisa fortalecer muito para proteger o joelho, porque o peso veio de cima. Se dói o joelho, por causa da coxa, ok? Se dói fêmur, por causa onde? É lumbar. Se dói lumbar, por causa do abdominal. Um protege o outro, são sequências. Então, você precisa... As pernas são 2 coisas. Primeiro, são coxas, proteger o joelho, né? O segundo é o equilíbrio. Sabe que ela tem uma bola de borracha para equilibrar? Você pode segurar uma coisa segura, né, um lugar para ficar em pé aquela bola, né? Tentando fazer no equilíbrio. Porque quando você faz muito exercício das pernas, são os músculos longitudinais, mas não são músculos laterais. Você precisa fortalecer os músculos laterais para equilíbrio. São os pequenos músculos para você manter o equilíbrio. Sem equilíbrio, né? A primeira escada que você desce, já quebra a canela. Isso é muito triste, né? Você precisa equilíbrio primeiro,
né? A ficar na prancha, a ficar no iate, né? Primeiro viagem do iate já quebra a costeira. Isso não vale a pena, gente. Você precisa, né? Melhor a gente volta a ser pobre, viaja com o farofeiro do ônibus, é melhor. Mas se você precisa, tem esse exercício para fortalecer primeiro as suas pernas. Perna forte, saúde forte. E você não tem sinal de envelhecimento, né? Para compensar disso. Bom, o segundo exercício não é coluna, é abdominal. Muita gente fala, mas eu estou indo na coluna. Só que você não vai na academia, você não pode fazer o lumbar, né? O exercício lumbar. Por quê? Porque machuca mais. Se você faz um exercício lumbar, né, músculo coluna, é muito pior, porque ele já está machucado. Se você vai, lesa mais. Então, é uma faca de dois gumes, né? O que você vai fazer? Na primeira coisa, você fazer abdominal. Fortalece o abdominal, ele segura seu lumbar. E aí, você faz lumbar, né? Primeiro, pode fazer bastante tempo abdominal, perde barriga, para a sua barriga fica um pouco mais forte, né? Quando isso também, você pode fazer exercícios aeróbicos, né? Para diminuir a gordura. Então, tem um exercício que você deitar na cama, fazer bicicleta contrário, né? A bicicleta com as pernas deitadas na cama, né? Para trás é para fortalecer a abdominal, ok? Então, pode caminhar andando para trás também, ajuda seu abdominal. Quando você fortalecer seu abdominal, aí sim, você vai fazer lumbar, né? A coluna. Esse é o segundo exercício que você precisa fazer, né? O terceiro é o glúteo, né? O pessoal diz, mas eu não quero mais a bunda. Não é nessa questão, né? Outro dia, assim, eu tava fazendo glúteo e aí chega o cara e começa a me enjoar. Você não quer ter bunda, você tá fazendo glúteo, sei o quê. Fala, não faz, vai tomar banho. vai se ferrar. Por quê? Porque você precisa viajar de avião, de ônibus, seja o que for, né? Eu viajei para a China, precisa 15 horas no avião, sentado, gente. Quando você levanta, começaram a brigar com você. Você não pode levantar, volta a sentar. E aí, quando você senta, onde dói, com a inclinação de cadeira, dói no cóccix, né? Porque você está sentado em cima do seu cóccix. Se você não tem glúteo, você vai se lascar. Então, faz exercício de glúteo. Eu fiz 1 mês exercício de glúteo, foi super tranquilo. Não precisa muito, né? Aí peguei dengue e perdi bunda de novo. Faça exercício do glúteo. E aí você vai ter a tranquilidade, né? Todo mundo tem esse problema. Eu atendi muitos pacientes que têm problema de cóccix, dor. Só de sentar dói. Aí o que você pode fazer? Sabe aquela travesseirinho do pescoço? Você compra mais um para sentar, colocar embaixo do bumbum no assento, porque ele é muito mole, então você segura bem os seus músculos também, você não sentar em cima do cóccix. E aí seria uma solução. Ou uma travesseirinha fina, né? A pessoa mas usa aquela travesseirinha de pescoço, é muito eficiente. Bom, nessa glúteo, se você quer ir na academia, né? Você pode fazer esse glúteo, tem aquelas aparelhos para você fazer. Se não quiser, você sobe e desce a escada. A pessoa vai, eu tenho um problema de joelho. Não sobe 1 degrau só. Okay? Você só sobe 1 degrau e desce. Sobe, desce, ordenando 2 pernas. É suficiente. Ok? Sobe, desce uma escadinha, né? Qualquer escadinha. Sobe, desce. Todo mundo pode achar nessa escada. 1 degrau só. Sobe e desce. Ok? Você melhora seu glúteo para você poder viajar como madame. Vai para Paris, precisa 10 horas sentado. É difícil, gente. Bom, a quarta é a densidade do osso, densidade óssea. Como é que aumenta a densidade óssea? Eu fui consultar com o ortomolecular, fui consultar com o nutrólogo e me deu muito cálcio, eu tomei, não mudou nada. O que aconteceu? Né? Que falta o impacto. Não é a fórmula que está errada, mas o jeito que você tomar. Você tem que convencer seu corpo que você precisa cálcio, né? Cálcio, magnésio, zinco, tem aquela sandão, né? Cálcio, magnésio, zinco, 3. Mas você ainda precisa fazer impacto, né? O que é impacto? A caminhada com inclinação, sobe e desce a escada, ou quando você está na esteira, né? Andando, caminhando, tá 1 minuto de corrida, né? É muito 1 minuto. Meio minuto. Né? 10 passos. Soltar uma trotinha, né?
você precisa aumentar impacto para convencer o seu corpo que o osso precisa fortalecer. Senão o osso vira esponja, né? Então você precisa, na verdade, densitometria, tanto quando o osso, coluna, né? O fêmur, né? Você precisa fortalecer. Você pode chegar, eu tenho um paciente que chegou a 80 anos, ela mostrou densitometria óssea para mim, olha, doutor, eu tenho osso de 40, tenho fêmur de 50, eu tenho dente de 30. Parabéns! É possível você ter densitometria óssea mais jovem, só traçar aquela figura, né? É possível, gente. Você só precisa fazer um pouquinho, mas pouquinho, tá? Não pode começar, doutor Peter falou, vou me dar impacto. Você quebra a sua perna, gente, pelo amor de Deus. Gradualmente, uns pouquinho, começa com a caminhada, com um pouquinho de inclinação e com um pouquinho de trotas, uma corridinha, né? Precisa aumentar o impacto, o esforço, ok? O quinto exercício, né, é a natação ou hidroginástica, porque tem pessoas que chegam assim, mas se eu tenho artrite, artrose, tenho dor, não dá para fazer isso, não dá para fazer caminho, então faz natação, né? Mas não gosta de água. E aí esse é o problema, entende? A natação é melhor para cardiovascular, quem tem pressão alta, não pode muito exercício forte, então se nada. Quando você nadar, esse é o seu corpo, né? Cabeça, coração e o outro, todos os órgãos, né? Todo o seu corpo está no mesmo nível. Então, esse exercício, natação, é melhor para o seu coração, né? Mesmo você tem problema, né, de coração, pode nadar, né? Não tem problema nenhum. Você pode nadar ou fazer hidroginástica dentro de água, né? Mas natação, eu acho melhor. Para todas as articulações, para músculos, você dá uma exercitada, fortalecer seu coração, seu pulmão, e sem estragá-lo, ok? Isso é uma das coisas mais importantes nessa nivelação. Bom, o sexto é Pilates, mas Pilates com aparelho, não vale no chão, ok? Faz Pilates com a instrutor, sempre pedir fazer medir o máximo de esforço que você pode fazer e dividir por metade. Por exemplo, você faz com peso de 20 quilos, o máximo, faz o treino com 10. Né? O máximo de 40, treina com 20. Sempre metade. Por quê? Porque o Pilates, quando você faz exercício, né, o braço, por exemplo, você está fazendo o braço tanto com músculo, com articulação também. Então, a articulação não pode exercitar. A articulação é dobradiça da porta, não tem força nenhuma. Né? Tanto o seu ombro, joelho, fêmur, não tem capacidade de esforçar. Okay? Então, você só treina músculo. Só que você, quando medir o máximo, você está usando a articulação e o músculo, usando 2. Então, dividir por 2 vai dar certinho. Né? Se você não tem segurança, então divide mais ainda. Depois divide 3, não é? E começa com peso menor e depois acrescenta gradualmente, tá? Não tem pressa. Você tem 1 ano para fortalecer e depois você viaja pelo mundo. Se você sai viajando, é um desastre. Não faça isso. Além do mais, viaja, você come aquelas comidas gordurosas, dormir aquele colchão, que não é seu colchão, né? Não tem espaço, ele fica muito mole. Você não vai exigir hotel que tem colchão da sua casa, né? A não ser de 5 estrelas, né? O travesseiro não é seu, tem gente que leva travesseiro para viajar. Eu achei uma ótima ideia. Em vez de levar um monte de roupa que você não vai usar, leva seu travesseirinho. Aquele é precioso, né? Leva seu travesseirinho e você ficar mais confortável, como se você estivesse em sua casa. Tem um amigo que ele viajava, levava lençol dele, né? Eu falei, mas por quê? Ele levava 2 lençóis, e a Fran também ele levava, porque ele se sente mais confortável, ele fica mais relaxado, porque sente qualquer cheiro, será que outra pessoa dormiu aqui? Tá cheirando outra pessoa. Então você coloca seu, né? Você fica mais sossegado, mais tranquilo. Ok, a sétima, a última, é a yoga. A pessoa fala, mas eu já sei yoga, né? Por que tem que fazer? Aumenta a flexibilidade. Então, quando você vai viajar, você ir no ônibus, avião, você faz aqueles movimentos meio estranhos e aí você machuca você. Né? A primeira coisa, viagem, chegou em Portugal, já estragou o ombro. Faz um yoga, ele cria uma consciência do seu corpo. Você sabe exatamente o que você está fazendo. Então, quando você pensa e faz,
né? Quando você chegou em Portugal, né? Olhando o português bonito, que homem bonito, português Portugal. E aí você olhando e tropeça, porque você não pode olhar e andando, porque você não está consciente. Você tem que olhar seus passos, cria um movimento consciente, né? Quando você faz yoga, você cria uma consciência do corpo. Tudo que você pensa, o corpo faz. Não quando você olhando o português e andando para frente e cai, né? Primeiro dia, quebra a sua perna. Putz, estraga tudo a viagem. Gastou dinheiro, gastou sua fortuna, né? Andando, não anda mais nada, só fica sentado de cadeira rodando. Gente, isso não pode acontecer, né? É uma tragédia. Então, primeiro fazer o yoga aumenta flexibilidade, conscientização do seu corpo, corporal, consciência corporal, flexibilidade, né? E para você poder fazer outros exercícios, né? Você pode fazer 2 vezes pilates, né? Uma vez yoga, né? Ou 3 vezes pilates, 3 vezes exercício de academia, né? Pode ser 2 vezes academia, uma yoga, uma natação, ou 2 vezes yoga. Uns poucos. Mas nunca fiz na vida. Pode aumentar flexibilidade. Você pode chegar a 80 anos, pode começar yoga, uns poucos. Primeiro faz conta, né? A pessoa faz aquela coisa que você não sabe fazer, faz conta que você faz. Uns poucos você vai ver o progresso, independentemente de idade. O seu corpo lembra quando você era jovem. Então, tudo é possível aumentar a sua flexibilidade. Para isso também você pode tomar magnésio, né? Pode tomar cloreto de magnésio de malado de 500 miligramas por dia, né? Depois de jantar ou antes de dormir, toma um magnésio para aumentar a flexibilidade. Também você pode tomar aquele sandão que tem cálcio, magnésio e zinco, os 3, né? Para melhorar a sua saúde. Bom, então são esses 7 exercícios. Pode ter mais exercícios, você, por exemplo, dançar, né? Se quiser dançar, tem mais, eu listei essas são necessárias. Tem muito mais exercícios. Pode, né, brincar na praia, né, joga badminton, tênis, né? Tem muito outro exercício que você pode fazer. Mas esses são os 7 exercícios básicos que eu escolhi. Depois de 70, 60 anos, pode ser 50, 40, 70. Enfim, eu quero dizer que a gente pode ficar sempre jovem desde que você tem a saúde, ok? Então, nunca vai parar a fazer exercício até um dia que você morre. Então, sempre fazendo exercício. Sempre fazer. A gente é uma biologia, ser humano é um corpo biológico, sempre atrofia. Se não faz exercício, atrofia. Ok? Obrigado.